da Libras, tudo bem? Quem está aqui é a professora Vânia e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a história dos surdos no Brasil e no mundo, tá? A história dos surdos, pessoal, revela todas as lutas e conquistas de pessoas que no dia a dia superaram inúmeros desafios. Por meio dela também é possível ver como a sociedade tem se desenvolvido e pouco a pouco construindo um mundo melhor, né? Mais inclusivo. Bom, nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre a história dos surdos, considerando referências bem antigas. Os hebreus. Uma das principais é a do povo hebreu. Esses escritos da lei hebraica trazem a informação de que os surdos mudos eram considerados crianças. Por esse motivo, as pessoas que apresentavam deficiência auditiva eram protegidas pelas suas famílias. É possível afirmar que esse tratamento mais humano oferecido pela sociedade hebraica ocorria em grande parte devido à religião da época. Vamos falar um pouquinho sobre os egípcios. Os egípcios e a história dos surdos, né? Na época, os surdos eram considerados deuses no Egito, ou seja, eles eram adorados e tinham por função realizar uma mediação entre os faraós e os deuses. Devido a essa posição de autoridade e prestígio, os surdos eram muito respeitados e até mesmo temidos pela sociedade. Na Grécia Antiga, os surdos passam por uma mudança radical na Grécia Antiga. Para os antigos gregos, as pessoas surdas eram tidas como incapazes de raciocinar e incompetentes. Dessa forma, os surdos não podiam ter qualquer espécie de direito, sendo muito discriminados pela sociedade como um todo. Entretanto, mesmo em meio a uma profunda discriminação, o Sócrates, um dos mais notados filósofos gregos, no ano de 360 a.C., afirmou ser aceitável que o surdo tivesse uma comunicação que utilizasse o corpo e as mãos. Agora vamos ver na Roma Antiga. A antiga sociedade romana foi totalmente influenciada pela cultura grega. Por esse motivo, na Roma Antiga, as pessoas surdas eram vistas com os mesmos preconceitos existentes na Grécia Antiga. Quem apresentava deficiência auditiva era tida como imperfeito. Dessa forma, as pessoas surdas eram excluídas quase que totalmente do convívio social. Bom, chegamos na época, gente, da Igreja Católica, tá? Santo Agostinho, um dos nomes de maior relevância na Igreja Católica, chegou a dizer que uma pessoa era surda pelo fato de os pais precisarem pagar os pecados anteriormente cometidos. Então, vocês imaginam como que era esse preconceito, né? Você ter um filho surdo significava que você estava se redimindo, né? A família estava redimindo de um pecado. Entretanto, Santo Agostinho, assim como o filósofo grego Sócrates, defendia a ideia de que os surdos podiam se comunicar utilizando gestos. Então, vocês podem ver que desde essa época antiga, eles já começavam a cogitar que os surdos se comunicassem através de gestos. Neste contexto, a comunicação por meio de gesto era considerada como um importante recurso para a salvação da alma. Bom, em 700, John Beverley, um bispo inglês, foi a primeira pessoa a ensinar um surdo a se comunicar. Por essa razão, ele é lembrado como um dos pioneiros no processo de educação dos surdos. Por mais que o bispo Beverley seja considerado o pioneiro da educação de pessoas com deficiência auditiva, o reconhecimento formal como primeiro professor para surdos foi dado a um monge beneditino chamado Pedro Ponce de León, mais conhecido como Ponce de León, tá? 1520 a 1584. O reconhecimento de Pedro Ponce foi obtido pelo fato de ele ter criado o alfabeto manual que ajudou as pessoas surdas a soletrarem as palavras. Juan Pablo Bonet, seguindo o trabalho que começou por meio de Ponce de León, ensinava os surdos a lerem e a falarem usando um método diferenciado que era classificado como método oral.
tá? Então, pessoal, vocês podem ver que desde a época antiga, né, o surdo, ele não tinha um espaço, ele não era considerado, né, como uma pessoa que tivesse um espaço na sociedade, ele era discriminado. Agora nós vamos ver um pouquinho a história dos surdos no Brasil. No nosso país, né, a história dos surdos ela teve início no período do Segundo Império, que era liberado por Dom Pedro II. O Segundo Império começou em 1840 e finalizou em 1889 devido à proclamação da República. Devido a um convite de Dom Pedro, em 1855, o conde professor francês Eduardo Hutch veio de mudança para o Brasil. A missão desse professor era ensinar uma metodologia já adotada na França e grande parte da Europa para educar as pessoas surdas. Em decorrência do brilhante trabalho de Hutch, foi fundado no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, na época, o Imperial Instituto Nacional de Surdos Mudos, que ele existe até hoje no Rio de Janeiro com outro nome e outras modificações. Essa fundação ocorreu no ano de 1857 e foi um dos grandes marcos para a história dos surdos brasileiros. Nos dias atuais, o instituto, criado por Eduardo Hutch, recebe o nome de Instituto Nacional de Educação dos Surdos, chamado, gente, de INES, tá? O que tem de pioneiro no Brasil e que rege tudo relacionado à educação de surdo aqui no Brasil. Nos anos de 70, o Instituto já disponibilizava um tratamento adequado e diferenciado para bebês que apresentavam a surdez. Na época de 80, o INES reforçou as pesquisas em relação a Libras, Língua Brasileira de Sinais. Além disso, esse instituto dedicou-se ainda mais a pesquisas e estudos sobre as metodologias e processos utilizados na educação dos surdos. A partir dessa pesquisa, foi criado o primeiro curso em nível de especialização para professores que atuam na educação para surdos. O reconhecimento de Libras tornou-se uma realidade, pessoal, em 2002, com a lei número 10.436. Essa lei ela reconhece Libras como a primeira língua do surdo e, principalmente, gente, como a segunda língua oficial do Brasil. Então, a primeira língua oficial do Brasil, a língua portuguesa, e a segunda língua oficial do Brasil passa a ser Libras. E lembrando, a primeira língua dos surdos. Essa foi uma das mais importantes conquistas na comunidade surda brasileira. Por meio desse reconhecimento, foram ampliados os ensinos de difusão da língua brasileira de sinais, ok? Bom, gente, eu vou citar aqui alguns nomes de destaque na história dos surdos. A gente tem Alexandre Gambel, que era um cientista e inventor que defendeu a oralização das pessoas surdas. Jean Itard, primeiro médico que se dedicou à maneira mais profunda à surdez. Ellen Keller, que é uma surda e cega. Aos 7 anos, a história de Ellen é conhecida em todo o planeta. Ela foi escritora, conferencista e ativista social. Nós temos o Thomas Bradford, que fundou a escola para pessoas surdas na Europa. O Thomas Galauti, que fundou uma escola para surdos nos Estados Unidos em 1817. E ele foi determinante para a criação da língua gestual americana. Além de aprender a história de surdo, é importante a gente ver também todo o processo que eles passaram até se chegar ao reconhecimento da língua de sinais. Bom, pessoal, na aula passada eu introduzi o alfabeto manual, pedi para vocês treinarem a soletração do nome de vocês, o nome dos coordenadores, da professora Vânia. Então, o meu nome seria isso, tá? Vânia. O meu sinal, que todo surdo ele tem um sinal que seria uma característica física mais marcante, né, na pessoa. Então, meu sinal seria isso, tá? Este sinal aqui, devido às olheiras que normalmente eu tenho.
tá? E quem atribui esse sinal, que seria o segundo nome, seria uma pessoa surda. Hoje, nós vamos aprender os números cardinais e os números ordinais. Os números cardinais, gente, é quando a gente está contando um elemento. E os ordinais, como o nome mesmo diz, é quando a gente está colocando em ordem os elementos. Então, os cardinais eu diria número 1, número 2, número 3 e assim por diante. Os números ordinais eu vou estar definindo como primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Então, vamos ver a diferença. Em Libras, a diferença é muito pouca. Então, vamos ver primeiro os números cardinais. O 0 seria assim, 1, 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, o 9 e o 10, tá? Bom, como que seriam os números ordinais? A diferença é muito pouca, gente. Então, 0, 1, 2, 3, 4, aí eu vou ter o 5, 6, 7, o 8, o 9 e o 10. Fiquem atentos, porque a diferença que ocorre entre os números cardinais e ordinais são apenas os números 1 no cardinal e 1 no ordinal seria esse. 2 no cardinal e 2 no ordinal, 3 no cardinal e 3 no ordinal, 4 no cardinal e 4 no ordinal. Os outros são todos iguais, tá ok, pessoal? Então, o 0 é igual, né? O 5 é igual, o 6 é igual, o 7 é igual, o 8 é igual e o 9 é igual. Atentos que quando vocês forem construir o número 11, por exemplo, a gente vai usar como, pessoal, 1 e 1, tá? O 12, 1 e o 2, 12. 13, 1 e o 3. E assim por diante, tá ok? É necessário que vocês estudem os vocabulários que eu coloquei para vocês, tá? E boa aula, até a próxima, tá? Beijos!